pessoal, vamos começar a próxima palestra do dia, que é com a nutricionista Fabiola Freza. A Fabiola ela é especialista em gestão pública em saúde, em psicologia do comportamento alimentar e em nutrição clínica personalizada com ênfase em nutrigenômica. Ela atua em consultório particular, em escola de educação infantil e em saúde coletiva. Atualmente ela vive uma experiência BLW e lançou um desafio, os 100 primeiros sabores do bem. Então hoje ela vai contar pra gente como que se dá a formação do paladar do bebê. É um tema muito interessante, eu espero que vocês gostem e aproveitem bastante, tá bom? A Fabiola vai estar com a gente depois para tirar dúvidas. Um beijão. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Fabiola, eu sou nutricionista e eu estou muito feliz de estar aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre a formação de paladar. Primeiro eu queria agradecer a Aline pelo convite de estar participando como palestrante do Conalco, da segunda edição do Conalco. Na primeira edição do Conalco eu assisti todas as palestras, eu comprei os pacotes, porque é um tema que realmente precisa ser discutido. É um tema que a gente vê ainda que muitos profissionais, infelizmente, não buscam essa atualização, não buscam essas informações e acabam passando muitas vezes informações desatualizadas e informações que não são coerentes. E esse congresso é uma ótima oportunidade para mães e profissionais se atualizarem nesse tema. Eu sou nutricionista e sou mãe de um bebê agora de 13 meses. E quando eu engravidei foi quando realmente eu comecei a buscar mais informações em relação, à maternidade, essa maternidade consciente, de busca de informações mesmo para a gente buscar o melhor para o nosso filho. Acho que toda mãe busca o melhor para o filho e a alimentação é algo que a gente pode promover de uma forma tão bacana, tão saudável, que ele vai levar isso para a vida inteira. É nesses primeiros alimentos que a gente introduz, essa alimentação complementar que nós somos responsáveis em apresentar para o bebê, que pode determinar lá na frente uma série de consequências positivas ou negativas. Eu sou nutricionista e eu trabalho em diversas áreas da nutrição. Eu trabalho numa prefeitura municipal, na Secretaria de Saúde, em atendimento. Eu trabalho em uma escola de educação infantil como responsável técnica. E na escola, então, é muito legal o meu trabalho, porque além de fazer toda essa parte técnica da nutrição, de elaboração de cardápio, de planejamento de compras, e o controle higiênico sanitário dos alimentos, a escola onde eu trabalho também tem uma abertura muito legal para essa alimentação mais saudável, para essa alimentação mais integral e uma alimentação promovendo saúde para as crianças. A gente trabalha bastante a educação nutricional nessa escola, então a gente procura trabalhar com as crianças bastante o entendimento da alimentação, colocar eles a mexer nos alimentos, em oficinas, em atividades desde a compra dos alimentos, e isso eu acho que é muito válido. Eu trabalho também em consultório particular, e tanto nessas três áreas que eu atuo, na prefeitura, em escola e em consultório, o meu maior enfoque é no comportamento alimentar. Quando me formei em nutrição, eu busquei uma especialização em psicologia do comportamento alimentar, porque eu acho que uma coisa não tem como a gente separar. Para o adulto, a gente trabalha a mudança de comportamento alimentar. Mas para a criança, eu acredito que o grande ganho que a gente tem é trabalhar essa formação do comportamento alimentar já adequado. A formação dos hábitos alimentares já começar correta.
E nós adultos é que somos responsáveis por isso. Então eu tô aqui hoje para falar um pouquinho de qual é o nosso papel nessa formação do paladar da criança, já desde os primeiros alimentos que ele recebe, para consequentemente na vida adulta ele ter uma boa relação com os alimentos e ter uma boa aceitação. Por que muitas vezes a gente vê crianças assim que aceitam super bem salada, vegetais, que em algumas a gente vê uma resistência tão grande? O que pode fazer com que a gente consiga promover essa melhor aceitação? E isso começa muito cedo, muito mais cedo do que a gente imagina. Então o nosso paladar, a gente começa a formar ele já na nossa vida intrauterina. Muitas vezes as mulheres nem sabem que estão grávidas, né? Então lá pela 6ª, 8ª semana de gestação, já começa a se formar o paladar no bebê. E muitas mães às vezes nem sabem que estão grávidas ainda. E aí se a gente for pensar, o papel da mãe, da gestante, nessa formação de paladar já começa aí. Quanto mais variada for a alimentação da gestante, quanto mais equilibrada e com mais sabores diferentes, mais ela vai estar contribuindo para essa formação do paladar. Por quê? Porque hoje se sabe que o líquido amniótico, que é o líquido que envolve o bebê, é um líquido que ele é aromatizado. E ele é aromatizado através dos alimentos que a mãe consome. Então, se a mãe consumir uma variedade enorme de sabores, ela já vai estar sensibilizando o bebê para esses sabores. Então, é muito legal de a gente pensar dessa forma o quanto a alimentação da gestante influencia na alimentação futura do bebê. E o quanto a gente é responsável por isso. Então, mesmo que é uma estrutura primitiva, ele já vai estar gravando aquele sabor e lá depois na introdução alimentar, lá com 6 meses, depois dos 6 meses exclusivo de aleitamento materno, ele já vai, quando ele entrar em contato com aquele sabor, ele já vai ter aquele sabor registrado e ele já vai ter uma maior aceitação para aquele sabor também. O aleitamento materno, então, é essa continuação que a gente traz da gestação para a contribuição da formação do paladar. O leite materno, ele tem características que ele vai mudando conforme a amamentação vai progredindo. Então, o gosto do leite materno, o sabor do leite materno, ele nunca é igual, ele sempre vai ser determinado pela alimentação que a mãe teve no dia. Por isso a importância de a gente proporcionar para o bebê esses estímulos quimiosensoriais já na amamentação. Se a mãe come um alimento muito mais amargo, né, uma folha mais amarga, ela vai estar passando esse paladar para o leite materno e o bebê já vai começar a se familiarizar com esse sabor. Então, de a gente tentar passar como orientação para as gestantes, né, essa variabilidade na alimentação. Os sabores que a gente tem, né, os sabores inatos que a gente nasce no paladar, é o doce, o salgado, o amargo e o azedo. O bebê, ele naturalmente ele vai ter uma predileção pelo sabor adocicado. E isso, se a gente for pensar o porquê que o bebê tem essa sensibilidade já maior, né, essa preferência pelo doce, é por uma questão instintiva, né, de sobrevivência. O bebê, ele associa instintivamente o doce à energia. E quando ele nasce, ele necessita de energia para sobreviver. E os amargos, ao contrário, né, instintivamente já não se sabe se o amargo o bebê não é sensibilizado instintivamente porque o amargo seja algo com cuidado, que pode ser venenoso. Né? Então o doce já tem essa predileção. Isso mostram em estudos que bebês recém-nascidos, quando são colocados em contato com soluções adocicadas, eles fazem expressões faciais de tranquilidade, de relaxamento. E quando eles são colocados em contato em soluções amargas, azedas, cítricas,
eles fazem expressões faciais mais de tensão, assim, de não estar aprovando tanto aquele sabor. Mas isso não quer dizer que ele não vá formar um paladar preferencialmente a esses sabores. A gente nunca pode deixar de proporcionar essa experiência para o bebê. Ele não vai gostar. A gente não pode, né, já colocar isso como uma informação para o bebê. Na introdução alimentar, quanto mais apresentado for, mais fácil será essa aceitação. Hoje se sabe que a apresentação para o bebê de 0 a 2 anos, ele precisa ficar exposto de 8 a 10 vezes num alimento para realmente ele se sensibilizar e a gente poder observar se teve essa preferência ou não por aquele sabor. Até os 2 anos, normalmente a criança não demonstra tanta aversão aos sabores mais amargos e mais cítricos. Então é um momento ideal para a gente apresentar o máximo de alimentos nesse contexto. A partir dos 2 anos, o bebê naturalmente já começa a ter suas preferências alimentares, mas também não é sinal de que a gente precise então excluir alguns alimentos da refeição dele. É importante que a gente então entenda que pode ter preferências, mas que não deixem de ser oferecidos esses sabores apenas porque a gente acha que o bebê não vai gostar. Se a gente for pensar o porquê então que o aleitamento materno é tão importante nessa formação do paladar, é justamente por isso, porque são 6 meses que o bebê está começando a se sensibilizar com os sabores dos alimentos, que vão ser introduzidos complementares a partir dos 6 meses, diferente do que acontece na fórmula, porque a fórmula ela tem o gosto, ela tem o sabor exatamente igual desde o primeiro dia onde ele, né, é introduzido, desde o primeiro dia de nascimento, se o bebê recebe a partir desse momento, até o 6º mês de vida, é exatamente o mesmo sabor. E aí, quando a criança se depara então com os alimentos complementares, muitas vezes ela encontra uma resistência maior à aceitação, porque ela ainda não foi familiarizada a isso. Isso também não pode ser um fator que impeça a gente de, a partir daí, então, começar a desenvolver esse paladar do bebê. Mas que a gente pode saber que vai ser um pouco mais demorado, um pouco mais difícil do que um bebê que vem em aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. A composição do leite materno, ela vai mudando conforme o aleitamento vai progredindo. Então, inicialmente, nos primeiros meses, ele tem uma concentração maior de lactose, o que proporciona um leite mais adocicado. E conforme vai chegando perto do 6º mês, esse leite ele vai diminuindo a quantidade de lactose, aumentando a quantidade de cloretos e faz com que ele vá ficando levemente mais salgado, o que também faz os bebês aceitarem melhor a papa salgada, né? A refeição salgada. A gente escuta muito que o bebê ele aceitou muito bem as frutas e teve resistência aos vegetais, aos legumes. E aí, muitos desses bebês que a gente vai fazer o histórico tá em uso de fórmula e não em aleitamento materno. Então a gente começa a entender o porquê que o bebê tem algumas reações já esperadas nessa introdução alimentar. Quando o meu filho, então, estava com 2, 3 meses, foi quando eu comecei a buscar, mesmo sendo nutricionista, né, eu comecei a buscar essas informações mais atualizadas em relação à introdução alimentar. E eu comecei a ver o quanta informação ainda errônea e desatualizada é passada para nós mães. Desde a simples informação de começar já essa introdução a partir do 4º mês. Hoje se sabe que não, que o bebê não está pronto antes do 6º mês para receber sólidos. Então começa por aí já as informações que são contraditórias. Mas eu, como nutricionista, mesmo assim eu procurei buscar informações. Isso se atualiza muito, cada dia a gente tem novos estudos, novas atualizações, e essa busca de informação é super importante.
Então, com 6 meses, quando eu iniciei a introdução alimentar do meu filho e eu resolvi seguir então o método do BLW, eu resolvi lançar um desafio, né, que seria apresentar o maior número de sabores diferentes para o meu filho nessa fase de introdução alimentar. E aí foi então quando surgiu, né, os Sabores do Bem. O nome do meu filho é Benjamin e eu fiz os 100 primeiros sabores apresentados para o Benjamin. Eu posto essas no Instagram e na minha página do Facebook. Eu posto cada sabor com uma foto, cada sabor que eu estou apresentando ao Benjamin. E coloco sempre, né, uma dica junto. E isso surtiu um efeito muito legal, porque qual foi o principal retorno que eu tive? Nossa, mas isso pode para bebê? Nossa, tu tá dando manga, pode dar manga pro bebê já de 6 meses? Porque ainda se tem essa informação errada de que fruta de bebê, de que comida de bebê é aquela bem básica, é a banana maçã, é a pera, é a maçã argentina. E hoje se sabe que não existe nenhuma contraindicação a nenhum tipo de fruta nessa introdução alimentar. Salvo, claro, casos mais específicos e mais individuais de bebês mais alérgicos, com históricos de alergia alimentar. Mas fora isso, o bebê ele tem capacidade, né, e está preparado para receber o maior número de sabores possíveis. O que eu faço, né, que eu acho que contribui muito para essa formação do paladar, é apresentar os alimentos que eu vou apresentar novidade para o meu filho, eu apresento eles de forma mais individual. Eu explico, eu falo, eu acho que a formação de paladar, ela começa também, não só na boca, na nossa sensibilidade gustativa, mas ela começa também numa formação de hábito. Então, eu apresento o alimento, eu falo do alimento, a cor, o sabor, o nome e apresento o alimento para ele comer. No BLW, como vocês sabem, né, muitas vezes eles não comem assim como a gente espera, mas ele está tendo essas experiências sensoriais de tato, de olfato e visual e também a experiência do gosto do paladar. Ele vai formando esse cardápio de sabores de paladar para que depois ele vá aceitando cada vez mais a alimentação proposta. É importante que a gente saiba que essa formação de paladar ela vai muito em relação também, muito junto com a parte de formação de comportamento alimentar. Então, nós adultos é que somos responsáveis por isso, de apresentar esses alimentos da forma mais prazerosa possível, para que não tenha nenhum tipo de trauma, que não seja nada muito chato, que não seja nada muito forçado. Porque se ele associa a um sabor com algo que não seja prazeroso, ele não vai comer mais. É importante a criança saber que aquele alimento é saudável? Mas mais importante é a criança comer por prazer, porque ela realmente gosta daquele alimento. Isso a gente vê em crianças um pouquinho maiores, como a introdução alimentar faz diferença. Crianças que foram apresentadas precocemente ao açúcar, ao sal em grande quantidade, a alimentos mais gorduras, que são alimentos naturalmente mais palatáveis, a gente percebe que isso mais tarde vai fazer com que seja a preferência alimentar deles. E ao contrário, crianças que não são apresentadas a esses alimentos de uma forma precoce. E aí uma forma precoce seria, né, antes dos 2 anos. A gente vê que preferencialmente eles têm essa vontade, esse prazer em comer a fruta, em comer a salada. E o doce, os alimentos mais industrializados não fazem tanto a cabeça deles. Então já começa lá na introdução alimentar. Depois acaba se tornando cada vez mais difícil, acaba se tornando cada vez mais complicada essa aceitação para o bebê. Na introdução alimentar, pensando em formação de paladar, mais importante do que a gente pensar no bebê se alimentar, é o bebê ser apresentado a esses sabores.
Então também o que é importante? Se a gente for seguir o método tradicional da alimentação, do alimento amassado, com garfo, né, esmagado, nunca liquidificado, nunca peneirado, é importante que a gente apresente esses sabores diferenciados, né, separados. Não fazer aquela papa, né, aquela papa misturada. Então arroz, morango, abobrinha, milho, ervilha, são 10, 15 tipos de vegetais que nos nossos olhos e nas informações anteriores a gente poderia pensar que é algo super completo. Pode ser completo, mas o bebê não consegue diferenciar e não consegue identificar o sabor de cada alimento. Então é importante a gente saber que apresentar um a um vai fazer diferença mais para frente na aceitação do bebê para aquele alimento. Então, pensando já na preferência pelo doce, não é aí que a gente precisa investir tanto, mas ao contrário, pela aversão que eles têm, não é aversão, mas pela resistência que eles têm ao paladar mais amargo, a gente precisa insistir. Quanto mais a gente insistir, mais familiarizado o bebê vai ficar e mais aceitação vai ter futura. A família inteira precisa entrar nesse mesmo ritmo. O bebê aprende muito por exemplo. Quanto mais a gente comer, né, na frente deles, mais eles observarem, mais também eles vão se familiarizar e aí mais aceitação vão ter em relação àquele alimento. Outro ponto bem importante é a gente falar em relação ao paladar do sal e do açúcar. Então o sal ele só precisa ser adicionado após 1 ano. Então até 1 ano não tem necessidade de a gente acrescentar. E o açúcar, as recomendações atuais é de não apresentar, de não tem necessidade e de evitar o máximo possível e se possível 100% até os 2 anos de vida. Tá? Isso vale também para os alimentos industrializados. Todo tipo de alimento industrializado, ele acaba contendo, além de normalmente uma grande quantidade de sal, uma grande quantidade de açúcar, ele contém uma série de aditivos químicos, aromatizantes, flavorizantes, químicos, né, corantes, e isso vai trazendo um prejuízo no paladar do bebê. Existe um componente da maioria dos alimentos industrializados que é o glutamato monossódico. Esse aditivo, ele tem o poder o objetivo dele no alimento é de realçar o sabor. Então ele acaba causando como se fosse um vício no nosso organismo. E isso faz com que o bebê acabe deixando de achar graça num alimento in natura. Então, se eu dou uma papa de fruta industrializada que contém alguns aditivos, ela vai causar algumas alterações no paladar do bebê, que vai fazer com que depois que a gente dê a fruta in natura, ele já não tenha uma aceitação tão grande. Então, sabendo disso, industrializado, a gente deveria evitar o máximo possível. O bebê, ele pode comer a quantidade maior de variedade de frutas que a gente pode oferecer, de vegetais, de legumes, mas sempre natural, sempre in natura. Tentar evitar o máximo que a gente puder dos industrializados. E isso não vale só para a introdução ali dos 6 meses a 1 ano, mas isso acaba valendo durante a infância inteira. Porque a criança ela vai se tornando resistente. Então, se eu começo a consumir cada vez mais um alimento doce, industrializado, com uma quantidade enorme de açúcar, de glucose, menos eu vou aceitar o alimento que é doce naturalmente. E o bebê que não foi sensibilizado a esses industrializados, ele come uma fruta e ele sacia a vontade de comer doce, porque aquela fruta já tem o açúcar dela, já tem a frutose. E isso já é mais do que suficiente para saciar o paladar doce do bebê. Comer, então, esse comportamento alimentar, ele é muito também, a gente tem que olhar muito para esse contexto social que ele traz. Essa formação de paladar tem muita questão química, fisiológica envolvida, né, da fisiologia, da sensibilidade das papilas gustativas. Algumas pessoas são mais sensíveis do que outras, mas
acredito que vá muito também por esse contexto social, cultural, econômico, que a gente acaba introduzindo os alimentos na vida da criança. Então é sempre importante a gente ver o papel que a família traz em relação a essa formação de paladar do bebê. Nós é que somos responsáveis. E aí vendo cada vez mais uma prevalência aumentando significativamente de obesidade infantil, de casos de diabetes na infância, pressão alta, doenças que antes a gente via só na vida adulta, né? A gente está vendo muito na infância. Eu trabalho numa secretaria então municipal e eu atendo num posto pediátrico e a gente vê muita criança acima do peso, muita criança que não come nada de fruta, nada de salada, nada de vegetais, e isso com certeza vai trazer um prejuízo para a saúde, né, dela num todo. Então, toda a família tem essa responsabilidade junto de apresentar esses sabores aos bebês. Tanto apresentar os sabores na preparação, mas apresentar os sabores no contexto todo familiar da alimentação que é feita no dia a dia. Quanto mais familiarizado aquele bebê tiver com o alimento, melhor vai ser a aceitação dele para sempre, para a vida inteira. Então é isso que a gente tem que lembrar, desse papel, dessa responsabilidade que a gente tem na formação do paladar do bebê. Eu como nutricionista, eu tinha muito essa parte teórica, né? Eu tinha estudado muito a parte teórica, mas agora com o meu filho eu estou vivenciando toda essa parte prática, né? Essa experiência no dia a dia. E se a gente olha, né, pelo outro lado, né, da apresentação desses alimentos para o bebê, a gente vê o quanto é bonito de ver eles descobrindo cada sabor, cada paladar diferente e ver o quanto eles também curtem esse momento. Então é importante que a gente esteja bem tranquila, que a gente apresente da forma mais agradável possível, para que ele carregue uma memória afetiva em relação à alimentação muito agradável. A gente tem essas memórias muito enraizadas e muitas vezes a gente não lembra, né, conscientemente depois na vida adulta, mas com certeza tem uma relação muito forte com os alimentos que hoje a gente aceita e os que a gente não aceita. Então, por que o doce, né, é sempre visto como um alimento que traz um prazer imediato, uma recompensa? Muitas vezes o doce entra como uma forma de compensação. Será que isso não pode ter a ver lá na nossa infância, já lá na nossa formação de paladar, né, que era nos oferecido o doce como uma forma de carinho, como uma forma de afeto? Então, de nós hoje, como pais e responsáveis, inverter essa situação para que a gente tenha no futuro uma geração aí de crianças mais saudáveis, mais conscientes em relação à sua alimentação e conseguimos diminuir então todo esse aumento de obesidade e doenças envolvidas com esse excesso de peso e né, perante uma alimentação extremamente industrializada e pobre em nutrientes. Então era esse o recado que eu queria deixar aqui para vocês. Curtam lá minha página no Facebook, né, Sabores do Bem, BLW, Introdução Alimentar Participativa. Eu tenho no Instagram, @nutrifabiola, que também eu posto. Então tem desde o primeiro alimento, o primeiro sabor que eu ofereci para o Benjamin. Eu estou agora está no 74, né? Então falta ainda 25 alimentos para chegar no meu desafio de 100 sabores diferentes. E em cada alimento que eu posto, sempre tem uma dica, sempre tem uma informação atualizada sobre esse tema. Eu acredito que quem está assistindo esse congresso, quem se disponibilizou a parar um tempinho para assistir essa palestra, já com certeza é uma mãe, é um profissional que está buscando essas informações atualizadas. E isso com certeza vai determinar todo o nosso futuro aí da saúde das nossas crianças. Introdução alimentar começa a partir do 6º mês, mas ela vai por um bom tempo. Então toda a alimentação da infância,
Não adianta, né, o Dr. Carlos Gonzalez, ele sempre fala, não adianta nós nos preocuparmos tanto com a alimentação dos 6 meses a um ano e depois, para o resto da infância, não se preocupar mais. Então, mesmo sendo a introdução alimentar, né, o papel mais importante na formação do paladar, isso se estende por toda a nossa infância. Então, evitar o máximo possível, né, todos esses alimentos industrializados, ricos em açúcar, em sal, que acabam fazendo toda essa desensibilização do paladar infantil, fazendo com que cada vez se aceite menos as frutas, os vegetais e cada vez mais se busque alimentos artificiais. Eu estou à disposição para quem quiser tirar dúvida, quem quiser conversar, quem quiser alguma dica. É só me procurar lá no Face, me procurar no Instagram, que a gente vai conversar. Eu vou disponibilizar o meu e-mail também, para quem quiser me mandar um e-mail, contar a sua experiência. Eu acho muito válida essa troca de experiências. Tanto como eu como nutricionista, mas eu também como mãe, né? Agora vivenciando toda essa prática da introdução alimentar. Um beijão, aproveitem o congresso que está com palestras incríveis, eu estou assistindo todas e tenho certeza que vocês vão aproveitar muito também. Um beijão, até mais!